João, capítulo 10 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o que, igreja? Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe, atente a isso, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem o que, igreja? Porque lhe conhecem o que? Sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém, igreja? Quem entendeu um pouco até aqui? Eu quero falar muito nessa noite de vozes que a gente ouve. Mas por que isso, pastor? Aqui no versículo de número 4, ele diz: depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, ou seja, as que são dele. Depois de ter feito todas sair do aprisco, do cercado, vai adiante delas e elas o seguem. Por que que aquelas ovelhas seguem ele? Por que que elas seguem? Porque conhece a voz. Você já parou para perceber por que que você acha que você é um seguidor de Jesus? Por que que você segue Jesus? Glória a Deus. Tem gente que só segue Jesus porque quer uma cura. Tem gente que só segue Jesus porque quer colocar um dinheiro no bolso. Tem gente que segue Jesus porque está esperando uma resposta no casamento. Tem gente que segue Jesus por inúmeros motivos. Mas o único motivo que te torna um verdadeiro seguidor de Jesus e faz você pertencer às ovelhas dele é o quê? É quando você decide ouvir a voz dele. O porquê que na hora de ouvir a voz dele, é a hora que você quer dormir, é a hora que você quer cochilar, é a hora que você quer quase cair na cadeira porque você está morrendo de sono? É porque o ouvir a voz de Jesus talvez não é o foco das pessoas. Porque quando ela está focada em olhar as porcarias da internet, ela está focada no celular. Nem cochila, nem oi, nem prega. Quando está focada em assistir um filme, um futebol, uma novela, um seriado, tem gente que vira à noite assistindo, sim ou não? É porque você está focado naquilo. Quando você está na hora do louvor, na hora da oração, talvez você não está com sono. Porque você está focado na oração, você está focado em louvar. Mas na hora de focar em ouvir ao Senhor, não existe esse foco. Porque esse foco é só para quem pertence às ovelhas dele. Porque você sabe que a visão das ovelhas já é pouca. E para piorar ainda, a lã começa a crescer e começa a tapar os olhos. Mas o que é aguçado na ovelha é a audição. Quem é ovelha de Jesus está mais preocupado em quê? Em ouvir. Quem não faz parte das ovelhas de Jesus está preocupado em enxergar e ver. E a Bíblia ela deixa bem claro que a fé vem por onde? Por ver os milagres, não é? Que a Bíblia ensina. A fé não vem por ver os resultados? A Bíblia não ensina isso? Que a fé vem por ver o paralítico andar, o cego enxergar? A fé não vem por isso? Não? Então você que entende Bíblia, fala para mim. Por onde que vem a fé? Glória a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
É isso que te faz ovelha. Ovelha quer ouvir a voz do seu Senhor, do seu pastor. E é tão interessante como o Senhor Jesus deixa claro aqui, ó, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Você tem que entender isso. O que Jesus diz lá na frente? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e bora. Ou seja, quem é a ovelha de Cristo, Cristo sempre está onde? Adiante, sempre está à frente. E a ovelha que quer seguir Jesus, ela vai negar a vontade dela, simplesmente para ouvir a Ele e seguir Ele. Porque uma ovelha que não quer dar ouvidos somente ao mestre, em algum momento ela vai se desviar pelo caminho. Mas uma ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela não se desvia. Você tem que entender isso. A ovelha que acha que é de Jesus, ela ouve várias vozes e é enganada. Mas a ovelha que já ouviu a voz do seu Senhor, ela não é jamais o quê? Enganada. Você precisa entender isso. Você precisa compreender, porque é isso que ele diz. Essa conversa fiada, ai, de uma desviadinha, eu de uma escorregadinha, ai, isso é mentira. Não, na verdade não é mentira, porque nunca conheceu ele mesmo. Não é mentira, você tem razão. É porque nunca ouviu a voz dele. Porque quem ouve a voz do seu Senhor jamais vai ser confundido por outras vozes. Ele está dizendo que aquelas que pertencem a ele, as ovelhas que pertencem a ele, depois que ele fez elas saírem, ele vai adiante delas e elas o seguem porque ele reconhece a voz. Mas de modo, fala aí, fala assim, de modo nenhum seguirão o estranho. Vamos de novo? De modo nenhum seguirão o estranho. Quem é ovelha dele, de modo nenhum seguirá, de modo nenhum, de jeito nenhum. Não tem resenha, não tem essa conversinha fiada de crente de hoje em dia. Não existe isso. Porque quem já ouviu a voz dele e sabe quem é o seu Senhor, em momento algum vai dar ouvido à voz de estranhos, de modo nenhum. Você está entendendo ou não, igreja, o que Jesus está falando? Porque talvez você acredita na desviadinha, você acredita, ai, de uma escorregadinha. Não, é simplesmente porque você nunca ouviu a voz dele. Porque aquele que já ouviu a voz do seu Senhor, de modo nenhum vai dar ouvidos para estranhos. Você está entendendo isso ou não, igreja? Por mais que você não queira aceitar, mas é o que Jesus está dizendo, isso você está lendo aí. Você pode não querer acreditar, não aceitar, com essa religiosidade sua, essa vontade de não querer mudar e continuar no pecado, no erro, e se esconder atrás de qualquer coisa, mas o que Jesus está dizendo é: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ouviu voz estranha, está o quê? Rapando fora. Você está entendendo isso ou não? Quem é ovelha de Jesus, ouve voz de estranho, sai fora disso. Não cai em conversinha fiada, não cai em conversinha de capeta, não cai em conversinha de Satanás. É isso que você precisa entender. Porque as pessoas fizeram isso como se fosse algo comum, o desviar, cair, errar. Isso não existe. Credo, pastor? Não, então você tem que falar que Jesus está errado. Porque quem é ovelha dele, nunca vai ouvir voz de estranho. O problema é que as pessoas falam que são seguidoras, que seguem Jesus, mas ouve a voz da prostituição e segue a prostituição. Tem gente que fala que é seguidor de Jesus, mas ouve a voz do vício e segue o vício. Tem gente que fala que é seguidor de Jesus, mas ouve a voz do roubo, da mentira e segue ela. Tem gente que fala que é seguidor de Jesus, mas ouve a voz até da cama, prefere a cama do que cultuar o Senhor. Tem gente que é até assim. Tem gente que prefere o futebol. Tem gente que ouve a voz da carne queimando ali na churrasqueira. Ai, hoje eu não vou no culto não, de churrasco. Qualquer voz estranha você ouve. Você ouve uma notícia no WhatsApp, no celular, você acredita, mas você não acredita na boa nova que vem do Evangelho para a sua vida. Você acredita no que o médico fala para você, mas você não acredita no que Jesus diz para você.
Você acredita na voz de um advogado, mas você não acredita na voz de Deus para você. Você acredita na voz da sua vizinha fofoqueira e perturbada, mas você não acredita na voz do Senhor. Você acredita na voz desses amigos seu perturbado, que não vale nada, que trai a mulher, que fica te mostrando pornografia, que fica te mostrando só o que não presta, e você acredita nesses panaca. Você ouve a voz. Por que você ouve essas vozes? Por que você dá ouvido a isso? Por quê? Por que você fica ouvindo isso? Por que você dá atenção a isso? São coisas que era para você o quê? Fugir. Mas você quer correr atrás. Só vai correr atrás de vozes estranhas quem jamais conheceu a voz do seu Senhor. Essa é a explicação mais real, básica, que não tem erro. Está na palavra, 2 versículos que você vai compreender e entender. E parar dessas mentiras que você conta para você. Aquelas ovelhas que pertencem a Ele, ouve apenas a voz dEle. Ovelhas que não pertencem a Ele, ouve a voz de qualquer estranho que apareça. Você está entendendo até aqui? Quantas vezes talvez você já disse, eu vou no culto, você ouviu a voz do marido e não foi. Você ouviu a voz da esposa e não foi. Você ouviu a voz do netinho e não foi. Você ouviu a voz do filho e não foi. Você ouviu a voz do fulano que te chamou para algum lugar e não foi. Quantas vezes você era para estar seguindo Jesus, ouvindo a voz dele, mas você deixou qualquer estranho entrar na sua cabeça. Você deixou qualquer pessoa te conduzir. Você deixou qualquer pessoa te conduzir. Por que você é assim? E o que te leva a ser assim? Você nunca parou para perceber que é porque você não conhece a voz de Jesus? Se você nunca entendeu isso, eu estou te explicando hoje. Porque quando você deixa de ouvir a voz dele para ouvir qualquer outra voz, isso automaticamente mostra que essa pessoa não faz parte do rebanho dele. E você precisa ter certeza disso, compreender isso e entender. Porque senão você vai achar que faz parte do rebanho de Jesus. E na hora do vamos ver, você vai ver que não tem nada a ver. Você está ouvindo tudo e todo mundo, menos a ele. Como é que você segue aquele que você não ouve? Como é que você segue aquele que está indo para um lado e você está indo para um outro caminho? Fala para mim. Como que você vai falar para mim? Como que você vai falar para Jesus? Jesus, eu te sigo! Eu falo, mas eu estou indo para cá, você está indo para lá. Ué, que conversa fiada é essa? Como é que você me segue? Se eu estou indo para lá, você está indo para lá, como que você está falando que você me segue? Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não o quê? Compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. É o mais natural. Tem gente que dá um de doido. Tem gente que dá um, porque eu não entendi a palavra, que quer sair daqui do mesmo jeito. Mas Jesus não vai deixar. É porque tem gente que quer fingir que não entendeu a palavra, achando que vai dar desculpa para ele. Porque eu não sabia que eu não podia fazer isso. Eu não sabia. Mentira sua. E ele já sabendo disso, ele vai falar, não sabe, você não está entendendo. Não, pode deixar que eu vou explicar de novo. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Você não entendeu daquele jeito? Não, peraí, eu vou falar para você de novo. Você não está entendendo? Não, eu vou falar de novo para depois você não dar um de desentendido. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram o que, igreja? Ele está deixando claro aqui mais uma vez que quem é a ovelha dele, até os que vieram antes dele, elas não deram o que? Ouvidos. Quem já deu ouvido para Jesus? Qualquer um que vinha antes dele, pode falar o que for, ovelha nunca vai deixar, nunca vai seguir o quê? Um estranho. O porquê que nós vamos iniciar domingo esse pasto verdejante? Tem gente que vai ouvir a voz da caminha e vai estar dormindo no domingo, vai falar, o único dia que eu tenho para descansar, fica lá, tá? Vai lá ouvir a voz da preguiça,
Vai lá ouvir a voz do jogo de futebol. Vai ouvir a voz da carne assando. Vai ouvir a voz do neto. Vai lá ouvir a voz do pai. Vai lá ouvir qualquer voz. Fica tranquilo. Isso não vai mudar nada em você. Porque quem ouve a voz do Senhor, jamais vai dar ouvidos para outra voz. Porque quem já não ouve Ele mesmo, tanto faz como tanto fez. Não é porque de vez em quando vai na igreja, que isso vai fazer essa pessoa ser uma ovelha de Jesus. Isso não tem nada a ver. Você pode ir na igreja que você quiser, quantas vezes por semana você quiser. Mas se você não é alguém que reconhece a voz dele, você é um frequentador de aprisco. Mas não é um seguidor do bom pastor. Pode ficar tranquilo. Não vai mudar em nada na sua vida. Porque aquela conversinha, quando eu falto no domingo, parece que fica um vazio dentro de mim. Não, esse vazio sempre existiu, nunca vai mudar, pode ficar tranquilo. Porque quem ouve a voz dele nunca vai sentir esse vazio. Quem ouve a voz dele sempre tem um pasto verdejante. Pode ficar tranquilo, é essa a diferença. Porque as pessoas elas querem sentir um alívio momentâneo, que é algo que nunca vai resolver nada na vida da pessoa. Porque nunca ouviu ele. Então ela vai num culto, ouve a voz de um pastor, ouve a voz de um bispo, ouve a voz de um padre, ouve a voz de um apóstolo, aí se enche ali um pouquinho, papapá, e depois já o quê? Não ouve mais Jesus, porque aquela voz que ouviu não foi nem a de Jesus, foi a voz de um homem. Por que você acha que existe um monte de gente que corre atrás de tanta igreja, tanto profeta? Porque está indo atrás de voz de quem? De homem. Porque se quisesse conhecer a verdadeira voz de Deus, a verdadeira voz do Criador, ia precisar correr atrás de homem? Se tem a verdadeira voz de Deus nas mãos, precisaria ou não? Não. Mas quem não conhece a voz do bom pastor, qualquer pastor serve. Quem não conhece a voz do bom pastor, qualquer um serve. Nove diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Pastagem, os pastos verdejantes. Quem entra por ele, quem conhece a ele, quem sabe aonde está entrando, quem sabe quem está guiando para entrar nessa porta, quem realmente sabe, ele diz que será o quê? Salvo. Entrará e sairá e sempre vai achar o quê? Pastagem. O que diz no Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem te faz repousar em pasto verdejante? É a igreja que você vai? É o pastor da sua igreja? É o seu líder? É ele que faz, é essa a questão. Por que tem gente que está no deserto até hoje? Porque não deixou Jesus conduzir. Porque se ele tivesse conduzido, você já tinha chegado nesse pasto verdejante. Mas parece que eu não tenho paz, eu não tenho descanso na minha vida. Não tem, não vai ter, porque você não ouve a ele. Porque quem conduz você às águas de descanso é quem? É ele, o Senhor Jesus. Então, se não chegou até hoje nessa água de descanso, você tem que saber quem que você está ouvindo. Quem que você está ouvindo, então? Porque se realmente tivesse ouvindo Jesus, já era para ter chegado na água do descanso. Já era para estar onde? Repousando no pasto e a aguinha do descanso, gostosinho. Mas quando você olha para a sua vida, você só vê destruição, problema, está faltando isso, está faltando aquilo, vida destruída, parece que tudo está se acabando. Mas por que isso? É mais natural que você imagina. É só a comprovação exata de que você não ouve a Jesus. É simplesmente isso. Não, é simplesmente, não tem mudança nenhuma. É simplesmente isso. Porque ele diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Vai entrar, vai sair, sempre vai achar o quê? Pastagem. Não importa se você entra numa empresa, se você sai dessa empresa, não importa se você fecha esse negócio, se você entra em outro, você sempre será o quê? Bendito. Você sempre vai encontrar o quê? Pastagem. Você está salvo. E o que ele diz é
que o ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e o que, igreja? Destruir. Eu quero que você preste atenção nessa sequência. O que significa roubar? O que é roubar, igreja? Se alguém te rouba, o que aconteceu com você? Tiraram algo que é seu. Sim ou não? Sim ou não? Se alguém te rouba é porque tiraram algo de você. Você sabe que quando as pessoas perdem algo, alguém toma algo delas, existe talvez dentro de muitos um sentimento de morte. Tem gente que já tirou a própria vida porque roubaram a empresa dela, tiraram o que é dela. Aí eu não vivo sem essa empresa, deu um tiro, pum! Tem uns jovens bocoió aí, que quando ainda a namorada larga, o namorado larga, ai, minha vida acabou, nem viveu direito, ai, minha vida. Tem uns que suicida, tem uns que tiram a própria vida, tem outros que é mais ruim ainda, vai lá e mata a menina ou mata o menino porque não quer mais ficar. Se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Você está entendendo? Tirou. Quantas pessoas? O fulano roubou meu carro, se eu achar esse vagabundo eu vou matar. Ei. Você pegou essa sequência? O roubo, o tirar algo, sempre acaba gerando o quê? Uma morte. Quantas pessoas que perdem a vontade de viver quando acaba um relacionamento, perde um emprego, quando está sentindo falta de alguma coisa, sente como se estivesse morto, cai em depressão, fica depressivo, é porque deixou o quê? A brecha aberta. Por quê? Porque preferiu dar ouvido para quem só quer roubar, matar, e agora qual que é a sequência? Destruir. Você olha para a vida de algumas pessoas, elas olham até mesmo para a sua própria vida e ainda falam, a minha vida parece que está destruída. Não só parece, mas realmente está. Porque essa é a característica de quando você ouve a voz de qualquer um e não de Deus. Quando você ouve qualquer voz, que é aquele que entra pelo outro lado, que é o ladrão, que é o salteador, tudo que ele for falar, tudo que ele vai tentar fazer na sua vida, é roubar, matar e o quê? E destruir. E talvez você olha para a sua vida e é assim que você está. Parece que não tem mais vontade de viver, parece que você olha para a sua vida, parece que ela está toda destruída, você olha para a sua vida e sente que está faltando o quê? Alguma coisa, tiraram algo de mim. Esse é o sentimento de quem não ouve a Jesus. É o claro sentimento de quem dá ouvidos para o ladrão e para o salteador. Porque aqueles que dão ouvidos para Jesus, o que diz na sequência aí? O ladrão que quer falar com as ovelhas, que quer estar com as ovelhas, ele vai o quê? Roubar, matar e destruir. E ele veio para quê? Jesus, a sequência. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que é a característica e a certeza de que você ouve a Jesus? Uma vida em abundância. Você está entendendo ou não? A questão é que as pessoas não ouvem Jesus, tem uma vida cheia de faltas, destruição, inferno, e tem a cara de pau. Aí parece que Jesus não me ouve. Não é o contrário, não? Não é você que não ouve ele mais, não? Aí você vem falar, parece que Jesus já não ouve mais a minha oração. É você que deixou de ouvir ele, você tem que entender isso. É você que deixou de ouvir ele, não foi ele que deixou de ouvir você. Porque há a característica disso. Quem ouve Jesus está seguindo ele, sim ou não? E ele veio para aqueles, para que possam ter o quê? Vida e vida em abundância. E quem não ouve ele, automaticamente terá uma vida de destruição. Terá uma vida onde vai haver faltas. Terá uma vida aonde vai haver destruição. Vai ter uma vida aonde tem morte. Você olha para o casamento, parece que ele está o quê?
morto. Você olha para os filhos nas drogas, na bebida, parece que está o quê? Morto, um zumbi. Você olha talvez para a sua vida econômica, ela está o quê? Morta. E tudo isso é característica de quem não ouve Jesus. De quem não ouve. Só que o cristão para ler Bíblia, para ouvir Jesus? Não, eles querem ouvir panaca. Eles querem ouvir besteira. Eles querem ouvir coisas que não resolvem nada na vida deles. Qualquer vozinha, qualquer pregadorzinho que visita a igreja, qualquer mané que vai em tal lugar, qualquer fulano que está falando que Deus mandou dizer, você ouve qualquer voz de estranho, que só quer roubar, matar e destruir. E a sua vida não muda, você nunca parou para perceber isso? Por quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quem que escolhe a vida de destruição? É Deus que escolhe para você? É o capeta que escolhe uma vida de destruição para você? Não é Deus nem o capeta, é só você. Você vive o que você decidiu ouvir. Você vai viver o que você decidiu ouvir. O mundo pode falar que você é um derrotado, um fracassado. Pode ou não pode? Você nunca vai conseguir nada, você nunca vai crescer. Vai ser um miserável. Aí a palavra de Deus vem e fala para você, você terá para emprestar muita gente e não tomar emprestado. Em quem que você acredita? Nos que falou que você é um derrotado. E é por isso que você é um derrotado. Porque quando ele diz que você vai ter para emprestar em muita gente, você não acredita nele. Aí você não entende por que você não tem nem para você. Porque é o que você decidiu ouvir. Sim ou não? É o que você decidiu ouvir. Então a culpa não é desse. A Bíblia não fala, eis que propõe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Você só vai viver o que você decidiu ouvir, ué. A sua vida é exatamente aquilo que você decidiu dar ouvidos. É exatamente. Porque, olha o que ele diz no 11, para a gente encerrar. Cara, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida. O bom pastor dá vida. Jesus deu a vida por você ou não? Deu por você se você faz parte da ovelha dele. Você tem que saber disso. Ele deixa bem claro, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Que ovelhas são essas? As ovelhas que ouvem a ele. Mas você sabia que até de quem não ouve, ele deu a vida. Só que isso não garante a sua salvação. Ele não falou que deu a vida pelas minhas ovelhas. Pelas ovelhas. Tem ovelhas que quer ser dele, que quer ouvir ele. Tem ovelha que quer ouvir qualquer panaca, está tudo bem. Só que ele deu a vida por todos nós. Porque a palavra de Deus diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele deu o filho dele. Ele amou o quê? O mundo. Ele amou, ou seja, todos que estão no mundo. Ele amou o mundo. Só que todo mundo quer dar ouvidos a ele? Não. O problema é que você acha que você vai na igreja e você está dando ouvido para ele. Você não está dando ouvido. É a sua vida que vai mostrar exatamente se você dá ouvidos a ele ou não. Porque ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem morreu por nós? Foi ele. Ele se sacrificou, ele deu a vida dele pelas ovelhas. Esse é o bom pastor. Então por que você dá ouvidos para qualquer um que não é aquele que deu a vida por você? Jesus deu a vida por você, você não ouve ele. Seu marido não deu a vida por você, sua esposa não deu a vida por você, seus filhos muito menos, seus netos então, tá nem aí com você, tá doido para te chuchar num asilo.
não deu a vida por você, fez nada por você, e você ouve mais eles do que a Deus, que deu a vida por você. É estranho isso, né? A gente olhar para aquele que deu a vida por nós, e a gente não dá a mínima para ele, e olhar para aqueles que só quer tirar proveito de nós, não está nem aí, e você acha que está, aí você fica dando a vida por eles. É engraçado, né? É engraçado se não fosse tão trágico isso. Você não sabe escolher direito quem que você ouve. Ouve quem já mostrou que te ama. Não é porque colocou um bambolê no seu dedo que te ama, não. Não é porque saiu do seu ventre que te ama, não. Não é porque saiu de você, homem, e foi para o ventre da mulher que te ama, não. Pô, pastor, por que você não garante um amor maior para aquele que já mostrou que ama você? Só que você prefere se decepcionar. Só que as decepções que você tem com as pessoas, você quer jogar a culpa em cima de Deus. Cara, você se decepciona tanto com o seu marido que não faz nada para você, você se decepciona com a sua esposa que não faz nada, você se decepciona com seus filhos que só te maltratam, roubam talvez você, não quer fazer nada. Só que aí você quer jogar esse fardo tudo em cima de Jesus. Deixa eu te falar um negócio. O problema é você culpar a Ele. O problema é você falar, mas Deus não me ouve mais, olha o que eu estou passando, não é justo. Enquanto você não entender o que está sendo dito aqui, você vai continuar sofrendo do mesmo jeito. Não é justo, sim, mas é porque você decidiu escolher esse caminho. Você decidiu dar ouvidos ao mundo. Por que você não para dar ouvidos para Ele? Porque chega no final do dia, tem um monte de crente que vem conversar. Ai, que eu não tive tempo de ler a Bíblia. Olha quanto tempo que você não ficou no seu celular aí. Eu duvido que você não leu uma meia dúzia de notícia falcatrua. Duvido que você não vê um monte de porcariada. E vai falar que não teve tempo de ler a Bíblia? Para de mentira, você é um mentiroso. Ai, meu dia foi tão corrido. Eu duvido que você não ficou menos de... Duvido que você ficou menos de 20 minutos, 40 minutos no celular olhando para a tela, rodando dele assim, igual um panaca, igual um viciado. Duvido que não ficou na tela da televisão, olhando o que vai acontecer na novela agora. Duvido que não ficou nem assistindo um programa evangélico, achando que isso é evangelho. Eu quero saber que hora que você falou, não, agora eu vou parar para mim ouvir o papai. Eu vou ouvir. Quero ver o que ele vai falar comigo. Parar, pegar a sua Bíblia. Já fica tanto com o celular na mão, hein? Talvez você não tenha coragem de baixar um aplicativo da Bíblia para ler a Bíblia, pelo menos no celular. Ai, não estou vendo, na hora que você vê que você está fazendo porcaria nenhuma, eu vou abrir o aplicativo da Bíblia e vou ler um pouquinho, vou entender. Mas você faz isso? Não, hein? Você quer ver o Instagram, você quer o TikTok, você quer o YouTube, você quer Facebook, você quer essas porcarias na sua vida. É essas vozes que você quer ouvir. Só que você quer o resultado de quem ouve a Deus. Você só ouve o mundo, mas quer o resultado de quem ouve a Deus. É sério mesmo? Você ouve aquele que só traz roubo, morte e destruição, e quer o benefício de quem ouve o que gera uma vida e uma vida em abundância. Você nunca vai olhar para a sua vida, não, e vai parar para perceber o que você está fazendo, não. Nunca mesmo. Você nunca vai parar para ouvir aquele que deu a vida por você. Você ouve tanto de gente que não está nem aí com a sua vida. Não está nada com nada. Por que você é assim, cara? Quais são essas vozinhas que você para ouvir? Quais são as vozinhas que você coloca até na busca do seu celular para ouvir? E o que você busca? Você nunca parou para perceber que tudo que você ouve, muitas vezes foi você que buscou? Sim ou não, igreja? Não é você que busca? Quando você vai ouvir uma música, é você que procura. Hoje eu quero ouvir isso. Hoje eu quero ouvir um reggae, quero ouvir um rock, quero ouvir um forró, mesmo que seja gospel. Eu quero ouvir isso, quero ouvir aquilo.
Hoje eu quero assistir o programa tal. Hoje eu quero assistir o jogo tal. Hoje eu quero... Mas você nunca fala, hoje eu quero ouvir uma palavra de Deus. Não, porque quando você chega aqui, que supostamente era para isso que você ia estar fazendo aqui, você está assim, ó, parece que está dando um AVC, babando, hein, dormindo. Mas quer a vida e a abundância do Senhor. É para acabar mesmo, né? É para acabar. Vai fazer o quê, né? Ele já deu a vida. E eu acho que não é tão difícil saber quem decidiu ouvir, né? Mas a questão é essa, é porque tem gente que nunca ouviu a voz de Jesus. É por isso que qualquer voz serve. Quem nunca ouviu a voz de Jesus, qualquer voz serve. Quem nunca ouviu a voz de Jesus, serve qualquer trem, qualquer coisa, qualquer negócio. Mas quem ouviu a voz dele, não consegue ouvir outra voz senão a dele. Não consegue ouvir outra senão a dele. Glória a Deus, igreja. Então pode glorificar bem forte essa palavra. Em nome de Jesus.